Você sente um cansaço extremo desde quando iniciou o seu tratamento oncológico? Você sabia que tem como manejar esse efeito colateral do seu tratamento oncológico? Nesse episódio do nosso podcast, nós vamos te explicar o que é a fadiga oncológica, por que ela acontece e como a gente consegue manejar ela durante o seu tratamento oncológico. Eu sou o João, sou treinador oncológico e sou responsável pela parte exercício físico e reabilitação aqui da Neomove. Tudo bom, Isabela? Tudo bem, João? Meu nome é Isabela Pascoal, sou nutricionista oncológica e responsável pela parte nutricional aqui da Newmove. O tema, então, é sobre fadiga. Da parte nutricional, nós temos coisas muito abrangentes que envolve toda a parte de nutrientes, então vitaminas, minerais, fibras. Nós vamos falar e mostrar para vocês como isso ajuda na fadiga, mas João vai compartilhar um estudo com a gente que vai nos direcionar sobre esse assunto. Muito bom. Esse estudo ele fala sobre os sintomas da insuficiência cardíaca e também a fadiga oncológica e como eles estão associados. Como aqui você pode ver, a fadiga oncológica acontece com mais ou menos de 80 a 90% dos pacientes oncológicos. Então, a grande maioria dos pacientes oncológicos vão sentir esse efeito colateral durante ou após o seu tratamento oncológico. E ele está associado com vários outros efeitos colaterais. A gente vai ver até mais lá para o fim do estudo que existe uma cascata de efeitos colaterais que eles começam com essa fadiga oncológica, que não necessariamente começa nela, né? Acontece essa fadiga e existe toda essa cascata durante todo esse processo. O que é a fadiga oncológica? A fadiga oncológica é um cansaço extremo que mesmo após descansar, ele não acaba. Então pode ser um cansaço que pode te limitar até mesmo de fazer tarefas cotidianas simples, como andar dentro de casa, você servir o seu prato, é uma sensação extrema de cansaço. Quem está nesse processo do tratamento oncológico sabe qual que é a diferença desse cansaço extremo de um cansaço onde você descansa, você dorme e você consegue se recuperar. E é importante entender que esse efeito colateral ele pode acontecer em qualquer momento do seu tratamento ou até mesmo pós-tratamento. Um dos Sim. motivos pode ser devido à toxicidade dos quimioterápicos que você faz uso, ele pode acontecer devido a um bloqueio hormonal, devido a uma radioterapia, uma terapia-alvo, mas tem como a gente manejar esse efeito colateral com o seu estilo de vida. Agora, se você é uma pessoa que tem outras comorbidades, como sobrepeso e obesidade, diabetes e hipertensão, o risco de você desenvolver esse efeito colateral é muito maior, porque quanto mais comorbidades esse paciente oncológico tem, maior a probabilidade dele ter complicações durante o seu tratamento oncológico. E E essa aí fadi e essa pode falar. fadiga, ela pode ser por alguns mecanismos diferentes. Pode ser através do eixo, hipófise, hipotálamo, pode ser pela desregulação da produção de citocinas inflamatórias, e tudo isso vai colaborando junto a uma quimioterapia, junto a uma radioterapia, para ter esse sintoma que está intitulado ali de fadiga oncológica. Então não é apenas um mecanismo, nós vamos ver que parece uma teia de aranha, uma coisa gera outra, uma coisa reflete na outra, e a gente consegue com a parte nutricional, estilo de vida e exercício, ajudar a fazer todo esse manejo, para ajudar esse paciente a evitar ou também passar por essa fadiga oncológica. Sim, a gente precisa entender que, ó, a fadiga oncológica, será que eu consigo riscar esse trem aqui? Eu nunca usei esse aqui não, mas nós vamos riscar. Aqui, ó, Aí, a fadiga oncológica, só queria de outra cor, né, porque preto vai ficar complicado depois da gente mexer. Tá. Depois eu procuro saber como é que a gente resolve. A fadiga oncológica é um efeito colateral central do tratamento oncológico e ele gera várias outras complicações. Um exemplo aqui, a fadiga oncológica devido à quimioterapia, então esse paciente durante a quimioterapia vai ter aquele período do nadir, que a gente já explicou aqui, que é um período onde vai ter uma queda das células hematológicas, então o paciente se você fizer um hemograma, dependendo do sétimo ao 14º dia após a sua quimioterapia, você vai ver uma tendência ali que a sua hemoglobina vai estar mais baixa, sua plaqueta vai estar mais baixa, os os seus leucócitos. leucócitos estarão mais baixos, e por esse motivo, principalmente a hemoglobina aqui, já vai gerar esse cansaço maior.
E aí exato. pode gerar uma cardiotoxicidade, porque esse artigo, mais uma vez, ele fala mais sobre insuficiência cardíaca. A gente não vai entrar Uhum, tão específico nesse tema, porque é um tema mais profundo na fadiga oncológica. Se você quer um tema mais profundo ainda sobre esse assunto, você fala aqui nos comentários que a gente vai produzir esse conteúdo aqui para você, que pode desenvolver essa insuficiência cardíaca também. Mas como você pode ver, a quimioterapia também pode causar outros processos inflamatórios, como você uhum. pode ver assim, ó, diminuição da hemoglobina, como eu falei, Isso, fica processos. nesse ponto aí, João, esse diminuição de níveis de hemoglobina, por que que gera mais fadiga? Ótimo que dá um zoom. A célula vermelha do sangue, ela é carreadora de 4 moléculas, então a cada célula sanguínea, cada célula hematológica ali da hemoglobina, ela é carreadora, então tem ali dentro 4 moléculas de ferro e 4 moléculas de oxigênio. Então o paciente que tem menos células hematológicas por conta da quimioterapia, por conta da fadiga, e a gente vai voltando as casinhas para trás ali, se a gente for ver, nessa escala, nessa ramificação de acontecimentos. Então, se o paciente tem menos células hematológicas por conta do nadir, por conta da quimioterapia, esse paciente pode ter mais cansaço, falta de ar, porque vai chegar menos oxigênio, tem menos oxigênio disponível ali na corrente sanguínea para esse paciente e também tem menos ferro. E aí, esse menos ferro pode gerar anemia. E também, em relação à fadiga oncológica, mais ali ao lado direito e ao lado esquerdo, perdão, tem comprometimento da qualidade de vida. Então, o paciente pode ter mais inapetência, ele não consegue consumir por náusea, por desconforto, ele vai ficar mais fragilizado, e aí não tem como dizer um acontecimento, qual é a sequência cronológica de acontecimentos. É uma coisa ligada na outra. Sim, e a gente sempre vai entender o quê? Que essa fadiga oncológica, ela pode acontecer com a maioria dos pacientes oncológicos. E por incrível que pareça, a única maneira de você conseguir controlar essa fadiga oncológica é fazendo exercício físico, Uhum. beleza? Porque aqui embaixo tem gente falando, ó, a fadiga oncológica igual. Aí tem os benefícios do exercício físico, tem aqui até mesmo, ó, o cansaço que a gente consegue metrificar esse cansaço, né. Olha pra você ver, você pode ter um cansaço levíssimo, um cansaço moderado, onde você sente um pouco de cansaço durante algumas tarefas diárias, mas um cansaço extremo. Qual o cansaço te Essas impede de fazer escalas o quê? Ah, esse aqui ainda é mais importante, ó, mesmo realizando tarefas, qual que é o seu nível de cansaço realizando tarefas? E aí a gente consegue entender o quê? Que o exercício físico é a única maneira de a gente conseguir controlar essa fadiga oncológica. Mas aí existe um ponto muito importante. Muitas vezes, o paciente oncológico não tem capacidade física, seja devido ao tratamento, seja devido ao cansaço ou vários outros efeitos colaterais, de fazer algum tipo de exercício físico mais elaborado. Então, por esse motivo, a gente precisa simplificar ao máximo esse treinamento. Porque o foco do treinamento não é fazer o treino mais foda possível. Você não é bodybuilding, você não está, o seu foco agora é o quê? Se manter fisicamente ativo para conseguir não é controlar esse performance, efeito né. colateral, para você continuar o seu tratamento oncológico. O foco é o quê? Você terminar o seu tratamento oncológico no tempo pré-determinado. E o exercício físico, a alimentação, são ferramentas para te auxiliar durante todo esse processo. Conseguiu compreender? Então esquece, tira da sua cabeça aquele exercício físico que você tem de musculação, pegar muito peso. Se você está sentindo maior cansaço, existem duas maneiras básicas de você se manter fisicamente ativo. A primeira é você fracionar pequenos esforços durante o seu dia. Como o bloco único para você é muito difícil, você vai ter que fracionar ele. Um exemplo, em vez de você fazer 30 minutos de caminhada, você vai fazer 6 caminhadas de 5 minutos. Assim você fracionou o seu exercício físico, nesse caso nem é um exercício físico tão planejado, quer dizer, se você está fazendo com um profissional, ele vai ser planejado, então já é o exercício físico. Mas uma atividade física simples como essa, ou até mesmo se você tem cachorro, você levar ele para passear, tem até mesmo um estudo que mostra que pacientes que têm um cachorro e passeiam com ele, sentem menos efeitos colaterais, a gente consegue manejar melhor esse efeito colateral. E a segunda maneira é a gente realizar exercícios adaptados, seja sentado na cadeira, seja em pé com pouco peso. Você E é pode fazer o legal, quê? João, que
quando você fala esse tipo de exercício adaptado, que às vezes o paciente tem em mente que ele precisa fazer aquele padrão pré-estabelecido, ou o Sim. jeito que ele fazia antes, ou ele tinha uma performance maior, melhor, e aí nesse momento, essa palavra é adaptação. Então não consegue fazer 30 minutos? O João já deu a solução. Parcela, fraciona, não consegue pegar 20 quilos, pega 10, sim, enfim, precisa Garrafinha de dessa água. adaptação. Exato. E aí não é parar 100%, eu não consigo fazer o ideal, então eu vou parar. Não, é adaptar, porque o exercício é a única maneira de manejar a fadiga. E aí envolve outros fatores. Se o paciente ele tem alguns mecanismos em relação à parte inflamatória, ou ele tem inapetência, não consegue comer, tem mais vômito, o exercício estimula o paladar do paciente. Então tem uma coisa relacionada à outra. Ai, não vou fazer nada. Então o paciente tende a ficar ainda pior. Sim, e outra coisa também, Isabela, quando a pessoa já está com essa fadiga oncológica, existe uma chance muito boa dela não estar se alimentando da maneira necessária para ter todo o Uhum, aporte nutricional e calórico. Provavelmente ela está perdendo massa muscular porque ela não está comendo o suficiente ou não está se nutrindo da maneira correta. Como a gente já viu pacientes que chegaram aqui para a gente, que a gente conseguiu manejar o cansaço, a alimentação era toda errada, ela comia só o que ela queria e infelizmente a gente não vai fazer só o que você quer, a gente vai uhum, fazer o que precisa ser feito para você se sentir bem durante todo esse processo. Então não é só o exercício, o principal é o exercício, mas você uhum. também precisa manejar a parte nutricional para ver se você não está tendo uma perda de massa muscular. Se a cada ciclo de quimioterapia você vai lá, o seu peso está alterando muito, alguma coisa está errada, entendeu? O peso pode ter um ganho de peso ali, uma perda de peso, mas tem que ser uma coisa Nada controlada, acentuado. Aham. entendeu? Tem que ser 3 quilos para cima, 3 quilos para baixo ali, ok. Mas agora, se você ganhou 10 quilos durante o seu tratamento oncológico, não adianta você falar que é o corticoide não. Não tá Não. rolando, esse papo não rola com Não nós. é o bloqueio hormonal. Porque, entendeu? Não é só o bloqueio hormonal. Então tá acontecendo alguma coisa aí que você não está conseguindo manejar, e principalmente o cansaço. Tem muita paciente também, Isabela, que acaba o tratamento oncológico, a fase mais aguda, né? Porque o tratamento em si Uhum. não acabou, principalmente se Ele essa pessoa segue. faz Aham. algum tipo de bloqueio hormonal, ela acabou a parte mais aguda, mas ainda fica com muito cansaço. Por quê? Não fazem um tipo de exercício físico. Aí você pensa, mas eu vou fazer, vou me cansar mais. Não, mais uma vez. Tudo deve ser adaptado conforme a sua capacidade, a sua necessidade, e o profissional tem que ter essa habilidade de ajustar as coisas conforme a sua capacidade. Por isso que não dá para me chegar aqui e falar que você tem que fazer X, Y, Z exercício. Vai dar errado, não vai dar certo, porque se desse certo você já tinha Precisa feito. ser O YouTube está individualizado. lotado. O YouTube aqui Uhum. que você está vendo a gente, está lotado de exercício. Por que que você não faz lá? Porque não vai dar certo, você sabe que não vai dar certo. E aí é contraintuitivo pensar: "Vou fazer o exercício, que eu vou gastar energia", e aí o paciente ele para. Ele pensa: "Por que que eu vou fazer um exercício, alguma coisa que gasta caloria, se eu preciso poupar energia, se eu preciso poupar caloria, porque eu tô fadigado?". E na Sim. verdade é o efeito contrário, então acho que é mais, mostrar informações e estudos e tirar isso da cabeça das pessoas, que a fadiga não é para ficar deitado no sofá, não é para comer o que quiser, porque comer o que quiser piora ainda mais a fadiga. E fadiga nós temos 5 pontos importantes se a gente for falar de nutrição. O primeiro é a água, o paciente precisa hidratar muito bem. E nós vemos que o estímulo do exercício melhora a quantidade de água que o paciente bebe. Eu acho que o João deve ver isso, o paciente a cada exercício ali bebendo um pouquinho de água. Então eu sempre vejo também que o João indica durante os exercícios, as orientações aos pacientes, que a água é essencial. E não é beber 1 litro de água. Dependendo do paciente, vai ser indicado 4 litros, 3 litros de água. Então precisa ser adaptado. O outro ponto é consumo de frutas, verduras e legumes. Boa parte da população do Brasil não atinge nem 60% da recomendação diária de salada, verduras e legumes, então precisa ser estimulado o consumo desse grupo alimentar. Terceiro grupo que é importante, consumo de fibras. Os pacientes às vezes consomem só as saladas, as frutas ou a casca ali de uma maçã, de uma pera, acha que a fibra é suficiente.
Nem 15%, os últimos estudos mostraram que menos de 20% dos pacientes atinge a recomendação de fibras no dia. Recomendação é de 25 a 30 gramas de fibras ao dia. Então, o paciente pode consumir, pode e deve, psyllium, chia, aveia, farelos, tudo isso para aumentar o aporte de fibras. Então, lembrando, água, frutas, verduras e legumes, fibras, e o outro suplemento que ajuda bastante é o ômega 3, inibe a via de ativação das citocinas inflamatórias, faz com que o paciente tenha um melhor resultado, tenha uma melhor resposta em relação à fadiga, mas precisa ter ômega 3 de boa qualidade. E aí entra ali, ó, na qualidade de vida, nos efeitos colaterais, e aí ter mais efeitos colaterais, o paciente ele vai ter mais consequências, então precisa manejar tudo isso, e pensando junto, diretamente na fadiga oncológica e no exercício ao consumo de proteína. Eu sempre falo aqui, o consumo de proteína, ele precisa ser alto, mas ele precisa ser fracionado. O paciente precisa consumir mais proteína, mas não adianta consumir proteína somente no almoço ou somente no jantar, que é o mais comum. Nós estamos entrando numa época mais gelada, mais fria, e os pacientes têm o hábito de consumir sopa, creme, caldo, e esquece de adicionar a proteína nessas preparações. Então, está sendo nutritiva, mas está faltando o nutriente principal, que é a proteína. Então, coloque frango desfiado junto, coloque cubos de frango, de carne junto no preparo, para você atingir a meta de proteína, mas não se esqueça que precisa ser proteína fracionada ao longo do dia. Não adianta consumir em uma ou duas refeições uma quantidade grande e esquecer do fracionamento. Então, essas são as 5 recomendações necessárias para o paciente com fadiga melhorar. E aí envolve e tem a associação com os exercícios. Isso aqui é fundamental, o paciente precisa ingerir mais água para as vitaminas que você consumiu via fruta, legumes, vegetais serem transportadas, serem absorvidas. Então é uma coisa ligada na outra para a gente resolver o problema maior, que é a fadiga oncológica. Muito bom, Isa. E também a gente consegue ver aqui, ó, a piora da qualidade de vida e até mesmo da sobrevida. No final do dia, a gente quer aumentar isso aqui também, sobrevida. Então você consegue perceber, ó, sua fadiga oncológica compromete a sobrevida, que avalia-se através da escala. Aí Uhum. quando você Que é vai ver aqui, ó, o impacto da fadiga acaba que atrapalha a vida toda da pessoa, tudo, o entendeu? paciente não vai conseguir subir uma escada, não vai conseguir Sim, brincar com o sim. filho, com o neto. Às vezes só de pegar a criança no colo já gera um E aí vai cansaço pra você ver, extremo. insuficiência cardíaca também a pessoa pode ter outras complicações muito maiores, a pessoa não vai estar dormindo bem, cadê, ó, distúrbio no sono também, ó, pra você ver. Vai Uhum. dar uma distúrbio vai ter distúrbio no sono, o distúrbio no sono a gente sabe que está associado também a um risco aumentado de ter recidiva, a gente vê com o condicionamento físico, a perda do condicionamento físico, a perda da força muscular, diminui a qualidade de vida, então esse paciente vai ficar mais acamado, entra numa cascata de problema que o E céu é o uma limite. coisa leva a outra, exatamente. E aí tem ali em cima também hipotireoidismo, alteração de produção de hormônio da tireoide, tem também a depressão. É. Então, o paciente que ele é desnutrido, principalmente de vitamina D, magnésio, alguns compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que pode ser adquirido através da alimentação, é interessante para depressão, automaticamente interessante para fadiga oncológica, que uma coisa leva a outra. Então o paciente, ele não pode ter desnutrição de nenhuma vitamina. E aí Então a você tem que fadiga. pensar o quê? Aqui, se você tiver insuficiência cardíaca, você está adicionando mais um medicamento à sua vida. Uhum. Sendo que você poderia diminuir o risco de ter esse efeito colateral aqui E com consequentemente toda a exercício doença. físico. Simples, entendeu? Uhum. É simples, entendeu? Mas são tarefas que não são é simples, mas não é fácil. Exato. É E aí simples, tinha mas não quer dizer que é tinha fácil. outro aham. Tinha outro ponto ali, João, que é o edema. O paciente que ele é inativo fisicamente, ele tem uma chance maior de edema no corpo, então ele fica inchado, Aí é retém líquidos na região abdominal. Se o paciente já não bebe água, uma coisa vai levando a outra. Esse Aí você pensa que a paciente. pessoa fez uma mastectomia, esvaziamento axilar, não faz exercício, aumenta o risco de ter linfedema, aí o espiral negativo é eterno. Uhum. Não, pode ficar tranquilo, se tá ruim pode piorar muito mais. A Então oncologia precisa sim. ter esse cuidado, tem
como prevenir. Se dá para prevenir, vamos fazer isso quanto antes. Vamos prevenir fadiga oncológica, que a gente elimina uma cascata, parece um emaranhado de acontecimentos, a gente elimina isso. Sim, Então, se sim. tiver ao nosso alcance, não consigo fazer 1 hora de corrida, faz 30, faz 20, faz Adaptação, a 10, gente faz falou o quê? 5. A gente falou o quê? Exato, É vai fracionando. adaptação. Até mesmo por isso mesmo, se você quiser uma equipe multiprofissional para te ajudar durante todo esse processo, aqui na descrição vai ter o link da Neomove, que é o nosso acompanhamento, onde você vai ter uma equipe multiprofissional te acolhendo, te ajudando, melhorando a sua qualidade de vida durante o tratamento oncológico. E se você já acabou seu tratamento oncológico, a gente também consegue te ajudar, porque o nosso foco aqui é auxiliar o paciente oncológico a ter melhor qualidade de vida através do exercício, da alimentação, de um ajuste na sua rotina. Então você vai ter uma equipe te ajudando, te auxiliando, te dando todo o apoio. Você pode ver aqui nos outros vídeos que a gente tem, os vídeos com as nossas alunas, que a gente consegue sim dar muita qualidade de vida para você, paciente oncológico, durante ou após o seu tratamento. Mas você precisa procurar ajuda, porque também não adianta nada a gente falar tudo isso aqui, aí você olhou aqui, né, viu aqui o Uhum. vídeo, tá, muito bom, muito legal, vou deitar aqui na cama que eu tô sentindo cansaço. Não vai rolar. De braço cruzado não vai resolver saber o conteúdo. É importante ter o conhecimento e aplicar o conhecimento. E aí, se você quer algo personalizado, a nossa equipe multidisciplinar, ela está muito engajada em relação a isso. A manejo de sintoma, cuidado do que você está sentindo no momento, em personalizar as indicações. Precisa beber bastante água? Sim, mas para você, quanto? Em relação à sua rotina, ao seu tratamento, ao seu peso, à sua condição física. Precisa fazer exercício? Tá, mas você já era fisicamente ativa? Você já fazia exercício? Você é iniciante? Você é intermediário, avançado? O João faz essa adaptação. O João não passa todos os exercícios iguais para todo mundo. Sim, sim, entendeu? Então se você precisa de ajuda, o link tá na descrição. Tem alguma outra observação, Isa? Não, eu acho que é isso. É o paciente se preocupar mais com variedade nutricional. Então, quanto mais nutriente, melhor vai ser. Muito bom. E se você gostou desse conteúdo, fala aqui nos comentários com a gente, compartilha nos grupos de pacientes, porque a gente faz esse conteúdo aqui para vocês. A gente já sabe de tudo isso que a gente explica. A gente não faz conteúdo para a gente faz conteúdo para vocês, para explicar, para levar informação, para conseguir dar todo o suporte, para vocês entenderem o impacto que pode ter esse bom estilo de vida na sua vida, beleza? Eu te vejo também no próximo episódio. Tchau, tchau.